Obrigada. Boa tarde, pessoal. Conteúdo é a experiência do usuário. Quando falamos em experiência do usuário, falamos em atender exatamente as necessidades das pessoas. E isso passa pelas palavras. É o conteúdo que vai ajudar a guiar o usuário, dar sentido para as ações que ele está tomando dentro do produto, para que ele possa alcançar seus objetivos. E essa pode ser considerada a definição de UX Writing. Interface sem conteúdo não é a experiência, é o wireframe. Fica difícil saber se a gente vai ter onde dormir em Paris, se a gente vai poder se conectar com os amigos, escrever textão, e até se a gente vai conseguir chegar aqui na UXConf a tempo, se não tiver nenhuma palavra na interface. O UX Writing tem sido um tema muito comentado ultimamente. E apesar de parecer algo novo, na verdade já existe há muitos anos. Também existe muita discussão entre as diferenças de UX Writing, se é diferente de copywriting, de outras formas de escrita. E também existe muita discussão sobre as diferentes formas de chamar quem escreve essas palavras. Se é UX Writer, Content Designer, Content Strategist. O que para mim, na verdade, me parece muito irônico, que nenhum de nós conseguiu chegar num acordo sobre como chamar a nossa própria função. E também ainda várias discussões em como a gente se encaixa nos times de design, se a gente contribui desde o início do processo, se a gente é chamado mais para o final. Eu vou comentar tudo isso um pouquinho aqui com vocês hoje. Há 3 anos eu comecei um emprego novo na Intuit. Eu ia ser Content Designer, porque lá a gente é chamado assim. E eu confesso, eu não tinha ideia do que era um Content Designer, do que eu ia fazer no meu dia a dia lá. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e tentar ver como é que eu poderia encaixar as minhas habilidades como jornalista nessa nova profissão, nesse novo cargo que eu ia assumir lá. E eu comecei a ver que eu estava ali para poder contribuir a contar uma história, uma narrativa de um produto de uma maneira consistente, que atendesse ao tom de voz da marca, que eu pudesse ajudar as pessoas a entender melhor aquele conteúdo e que com isso eu poderia contribuir para a produção para o desenvolvimento de um produto totalmente coerente que contasse essa história com a qual o usuário ia interagir do início ao fim. E que essa história poderia começar desde uma pesquisa no Google, ao clicar no anúncio, passando pelas palavras e frases e botões que vão guiar esse usuário dentro do produto, até ele preencher um formulário, enfim. E aí eu passei por vários desafios lá na Intuit até eu começar a entender como que eu poderia trazer valor para o time, né? E, em geral, tem algumas frases que os UX Writers não gostam muito de ouvir. Eu só preciso da sua ajuda aqui para pensar, é uma palavrinha, rapidinho. Eu já escrevi tudo, eu só preciso que você revise. Essa mensagem de erro precisa cobrir 5 casos diferentes. Não dá para mostrar uma para cada cenário, são limitações do sistema. Eu mudei essa talvez seja a minha favorita. Eu mudei aqui essa palavra, encurtei a frase, achei que ficava melhor desse jeito. Na Intuit, eu passei por vários desafios até eu entender que eu estava ali para ser uma designer de produto também, ainda que o meu entregável fosse ser as palavras no final. Mas que então eu ia ajudar as pessoas desde a fase da pesquisa, em que é um momento que eu gosto muito de participar, porque é um momento em que eu vou criar vocabulário, eu vou perceber o que os meus usuários estão falando, como que aquelas pessoas, que verbos que elas utilizam, quais são as palavras mais comuns que elas usam, como que elas descrevem situações, benefícios que a gente oferece, como que elas entendem. Depois, na fase de prototipação, por exemplo, quando eu já tenho algumas palavras, né, nas interfaces, elas estão entendendo qual é o grau de entendimento daquilo, qual é o tom de voz melhor. E depois, na hora de lançar, eu já consigo ter uma confiança muito maior
em entregar uma experiência que eu sei que as pessoas, ou pelo menos existe esse sentimento de que elas vão conseguir entender, vão conseguir passar para frente, e vão gostar da experiência que a gente está entregando. E por que eu estou aqui falando sobre isso, contando alguns dramas pessoais, profissionais, contando essas frases totalmente hipotéticas que eu nunca ouvi no meu dia a dia? Porque o X-Writing tem muito impacto nos negócios. E eu acho que hoje ainda existe, tem pouca gente, eu acho, focado nisso nas empresas. As empresas estão começando a querer investir, começando a tentar entender o que um UX-Writer pode fazer. E eu acho que se a gente for envolvido desde o início do processo, a gente pode trazer muito valor e principalmente entregando uma experiência para o usuário com uma história que faça totalmente sentido. E talvez esse seja um ótimo exemplo para mostrar para vocês hoje. Esse aqui é um botão e esse botão ele fez muita diferença num produto. Ele mudou o rumo de um negócio. E ele não só mudou o rumo de um negócio, como ele mudou a forma como a gente se comporta na internet. E é só uma palavra. E com isso, eu queria pensar em como a gente pode causar impacto com o X-Writing. Eu trabalho na Intuit com a linha de produtos QuickBooks, que é um produto financeiro para que pequenas e médias empresas possam cuidar das finanças dos seus negócios. E antes, a gente tinha uma relação muito transacional com as pessoas. Eu acho que existia algum tipo de um preconceito mesmo de que, porque a gente trabalha com finanças, a gente trabalha com negócios, a gente tem que ser sério, a gente lida com dinheiro, a gente lida com um assunto que é considerado chato, então a gente tem que ser muito sério, a gente não pode criar uma relação emocional com o usuário. Essa era uma tela... o QuickBooks no Brasil ele era freemium, quer dizer, ele era um produto gratuito que as pessoas pagavam se elas quisessem acessar alguma funcionalidade extra. E essa era a tela, quando a pessoa clicava em alguma dessas funcionalidades extras, ela via essa tela. Ou seja, então, se ela quisesse acessar, ela deveria pagar e essa era a tela que ela via. Era uma tela totalmente focada em funcionalidades, cheia de distrações, não é clara a ação que a gente tem que tomar aqui, e as pessoas meio que entravam aqui e saíam. E era também uma suposição nossa de que as pessoas não queriam pagar para usar o produto. A gente começou a olhar alguns dados de uso e a gente, na verdade, entendeu que as pessoas, que os usuários mais engajados eram os pagantes, eram quem mais usava nosso produto, quem logava com mais frequência, quem era mais feliz, ou seja, tinha alguma diferença entre o que as pessoas estavam falando, porque todo mundo dizia que queria que continuasse gratuito, e, de fato, como era o uso do produto. Então, a gente começou a fazer algumas explorações. A gente começou a conversar com os usuários para entender, a gente olhou para entender como que eles descreveriam os benefícios que eles estavam ganhando a partir do uso do nosso produto. A gente observou as 6 funcionalidades mais usadas e pediu para que eles descrevessem o que eles sentiam quando eles usavam isso, que tipo de benefício eles viam, o que mudava na vida deles. E a gente chegou nessa primeira exploração. Aqui a gente também testou tom de voz. Então, como que eu me comunico? É melhor eu usar um título que traga o benefício de uma forma mais emocional ou de uma forma mais direta? E aqui o resultado foi bem legal. A gente conseguiu aumentar o clique ali naquele botãozinho de Quero Ser Plus. Começou a ser 2 vezes maior do que a tela anterior. E eu ainda tinha um pouquinho... Eu gosto de misturar essa avaliação de dados também com a minha intuição, com a minha experiência. E eu acho que esse é um casamento que pode trazer ótimos resultados. Eu achava que a gente podia criar ainda uma relação um pouquinho mais emocional com o nosso usuário e mostrando que quem empreende tem uma jornada pela frente. É uma pessoa que, às vezes, faz tudo na empresa dela. Ela não lida só com o que ela gosta. Ela tem que fazer, por exemplo, a parte financeira.
E as pessoas falavam muito desse sentimento, assim, de que qualquer esforço nesse sentido não pode ser jogado fora, ele deve ser mantido. Então, eu quis fazer algo mais parecido com isso. Seu teste grátis acabou, sua jornada não. Porque a gente decidiu também mudar o nosso modelo de negócio, mudando de freemium para ser um produto pago, só que oferecendo um teste grátis de 30 dias. A conversão nessa tela hoje ela é de 30%. E com essa mudança de design e de conteúdo, a gente conseguiu mais que dobrar a nossa base de assinantes pagantes. Então, acho que lá na Intuit, hoje, a gente conseguiu mostrar que o X-Writing tem muito impacto, ajuda na conversão, na retenção e no engajamento dos usuários. No Google, eles também têm o X-Writers nos times deles. E pela primeira vez eles estiveram no palco da I.O. em 2017 apresentando esse case. O que eles observaram aqui? Que quando as pessoas pesquisavam um hotel, elas ainda não estavam prontas para reservar um quarto, que seria aqui embaixo, né? Então eles trocaram ali, antes vinha ali escrito reservar um quarto, e eles trocaram para verificar a disponibilidade. E essa troca de palavras teve um engajamento 17% maior. No Booking.com, que é conhecido por ser movido a testes AB, eles também começaram a fazer umas observações. Eles viram que no menu lateral, eles começaram a observar o uso e viram que tinham certos filtros que eram os mais utilizados pelas pessoas. Eles decidiram agrupar esses filtros e colocá-los ali em cima, né? E acharam que ia ser um super sucesso. Só que eles viram que as pessoas ainda não estavam utilizando como eles imaginavam que elas iam fazer. E as pessoas continuavam dando scroll para escolher os filtros. Então, eles decidiram acrescentar a palavra rápidos do lado da palavra filtros. E isso teve uma diferença muito grande, as pessoas começaram a usar muito mais, o que aumentou a conversão, né, com o aumento de reservas de quarto, só a partir da inclusão dessa palavra. Eu espero que, então, agora vocês devam estar pensando, poxa, então como que eu posso fazer, né, isso na minha empresa? O que você me diz que eu posso começar amanhã a aplicar o X-Writing nos meus times? Primeiro, se você já tem um X-Writer no seu time, pega na mão dessa pessoa, inclui ela desde o início, leva para todas as reuniões de kick-off de projeto, mostra o roadmap, pede para ela já começar a se inteirar dos assuntos dos projetos, como que ela pode contribuir com isso. Se você não tem um X-Writer no seu time e você, às vezes, assume essa função, eu vou tentar te ajudar um pouquinho aqui agora. Então, acho que a primeira dica seria considere o conteúdo desde o início. Então, acho que já tem muita gente falando sobre isso, né? Evitar usar palavras de marcação, mas pensar, se você já não tem ali ainda uma mensagem refinada, traz pelo menos o que você quer dizer naquela tela. Acho que isso pode ajudar. Esse storyboard é um framework que também ajuda muito no dia a dia, que te ajuda a contar a historinha daquele fluxo, daquele produto. Depois, o sentimento conta. Sempre tente responder algumas perguntinhas também simples. De onde que o seu usuário está vindo, como ele está se sentindo nesse momento e para onde ele quer ir, como você quer que ele se sinta. As nossas memórias são criadas a partir das emoções. Então, faça o seu usuário sentir alguma coisa quando ele usa o seu produto. E as palavras ajudam muito a conseguir esse objetivo. Diminua o esforço cognitivo. O que isso quer dizer? Vamos tentar pensar na hierarquia da informação. Como que a gente está construindo naquela tela, aquela historinha, se vai fazer sentido, se a pessoa lê só o título e o botão, ela consegue seguir em frente, ela consegue entender o que ela está fazendo ali? Usar palavras fáceis, palavras que façam sentido para o público de vocês, evitar jargões, termos técnicos e usar o humor com moderação. Já é difícil fazer alguém rir cara a cara. Imagina fazer alguém rir vendo uma interface num contexto que pode ser diferente. Enfim,
Consistência é importante, então crie e utilize o manual de redação, o manual de tom de voz de marca, isso ajuda a dar consistência, principalmente quando tem mais de uma pessoa produzindo conteúdo para o produto. Faça uma auditoria de conteúdo no produto para entender como é que está a saúde desse conteúdo, se precisa ser reescrito, se pode ser reusado, se tem que melhorar o tom de voz. Se é um produto legado, por exemplo, você pode fazer um depara e mostrar essa evolução da melhoria de conteúdo. Mapeie essas mudanças, né, planeja e entre num loop infinito. Porque a Cláudia, acho que falou aqui, que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre pesquisando, construindo esse saber antes de ter que entrar no projeto e, de repente, se ver num espaço de tempo muito curto. Então, essa questão de construção de vocabulário, de entender como que o seu usuário se comunica, ele é um loop infinito. Por fim, teste o seu conteúdo, né? Colecione palavras, expressões, quais são os verbos que os seus usuários usam. Vá além do teste AB. Eu acho que o teste AB ele é muito bom para certas situações, não para todas. Ele precisa dessa comparação, ele é mais quantitativo, né? Tem a questão da relevância estatística também. Eu gosto muito desse teste de entendimento do conteúdo. Às vezes a gente acha que, nossa, está super claro, essas palavras, né, esse texto está super fácil. E às vezes as pessoas não entendem. Tem esse aplicativo, o Remue, que é bem fácil de usar, ele lê português. E esse teste, ele te ajuda também a perceber esse entendimento do usuário com as palavras. Ele tem que ter 60% ou mais de score, né, para você ter entregado um conteúdo fácil de entender. E também faça um teste de percepção de benefício e tom de voz. Eu gosto de fazer o que eu chamo de uma versão desse Reaction Cards, em que você pode colocar, por exemplo, os atributos e os princípios do tom de voz da sua marca e testar com seus usuários a partir de, por exemplo, screenshots do produto e ver como é que os usuários estão percebendo, se é que eles estão percebendo alguma diferença na comunicação da marca de vocês. O conteúdo é a experiência do usuário e ele traz muito impacto para os negócios. Obrigada.